Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Seu Negócio, o podcast do empreendedor. E hoje estamos recebendo aqui um convidado especial, falar de um assunto do momento. Estamos recebendo aqui o nosso amigo Clailton, sócio fundador da SSMA Consultoria. E vamos conversar sobre saúde e segurança do trabalhador, ou é do trabalho, não sei. Clailton, aqui no podcast Seu Negócio, o protagonista é o convidado. Então, faça as honras, se apresente, fale para o público quem é você, o que você faz. Seja bem-vindo. Boa tarde, sou Clailton, sou fundador da SSMA, técnico de segurança, só trabalhei na área de saúde e segurança, já tenho 13 anos de atuação, sou formado em gestão ambiental, iniciando agora engenharia ambiental e basicamente é isso. Então, tenho uma vasta experiência já com perícia trabalhista, consultoria, que eu sou apaixonado, que é o meu campo de atuação, e sou apaixonado pela minha profissão, Então, minha cara já diz, Que bacana, que bacana. Clailton, seja muito bem-vindo. É uma honra receber você aqui. Vamos começar esse bate-papo descontraído com quem entende, com quem vive as dores dos empresários, os riscos, e melhor ainda, com quem ajuda a solucionar. Então, conta um pouquinho para a gente, dessa tua trajetória na saúde e segurança do trabalho. Bom, eu iniciei a minha trajetória em 2011, como técnico de segurança numa indústria no Maracanaú. Lá onde é que eu falo que foi o meu berço, da área, onde eu aprendi tudo que hoje é a minha base técnica, Então, eu trabalhei em uma indústria têxtil, de grau de risco 3. Então, lá conheci procedimentos. Então, diariamente, a gente, por exemplo, tinha princípios de incêndio lá, e que a gente tinha uma vasta atuação. Posterior lá, fui para a Mil, trabalhei 2 anos na Mil lá, conheci a parte mais de processo, de procedimentos, de elaboração de POP, enfim. E, por fim, eu fui para a Hope, que é uma indústria lá no Maranguape, a Hope Lingerie, onde eu atuei como técnico e posterior como auditor de processos. E aí veio a ideia de montar esse SMA. Então, a gente agregou a parte técnica com a auditoria, e aí em 2016 nasceu a SSMA. Então, em 2016 para cá, nós temos crescendo no mercado, e hoje o nosso carro-chefe de atendimento são as indústrias de confecção. Então, hoje a gente atende numa faixa de 358 empresas. Bacana. De todos os ramos, desde lojas, a indústrias, a fábricas, a escritórios. Então, a gente atende não só no Ceará, a gente atende Ceará e todo o Brasil. Então, onde precisar da gente, a gente está lá para solucionar esses problemas. Que legal. E aí eu queria comentar um pouquinho sobre o que está acontecendo no momento, A NR1. Na prática, o que é essa NR1? Conta um pouquinho para a gente sobre o que é isso. Pronto. A NR1, a gente fala que a NR1 ela é a base e a que compõe a regra dos jogos das demais NRs. Então, atualmente, a gente tem 38 NRs, que regulamenta desde a parte indústria, produtos, sinalização, treinamento, documentação. E a NR1, especificamente, ela dá base. Então, ela vai dizer as condições, quem pode desenvolver determinadas atividades, quais as regras que as empresas devem cumprir, desde que atenda o seu grau de risco. Grau de risco 1, 2, 3 ou 4. Então, por isso que ela é conhecida como a mãe das NRs, Porque ela que determina as regras das demais. Legal, mas a gente teve alguma atualização? O que é que muda na prática para o dia a dia do empregador? Bom, então, recentemente, a gente teve uma atualização, na NR1, onde ela traz a questão do psicossocial, E tem muita gente confundindo o psicossocial com saúde mental, que são coisas diferentes, Nossa! Porque, assim, a avaliação que a parte psicossocial pede, ela não pede uma avaliação mental, ela pede uma avaliação do local de trabalho. Então, não vou precisar contratar um psicólogo? Não necessariamente. Peraí. Não necessariamente. Peraí. Porque o que é que acontece? Isso é um dos pontos de interrogação de várias empresas, E até de algumas empresas também relativas à área de saúde e segurança. Por exemplo, dentro da parte psicossocial tem que ser avaliado os riscos. Que riscos são esses que são pontuados? Se na empresa existe caso de assédio, se existe excesso de carga de trabalho, se existe sobrecarga,
Se existe uma condição onde o funcionário ele não consiga desenvolver o seu trabalho de forma qualificada, por exemplo, um ambiente muito quente, um ambiente com muito ruído. Então, isso vai interferir na saúde mental do trabalhador. E as métricas, como é que você consegue medir tudo isso, medir todos esses parâmetros que você citou? Dentro da saúde e segurança, nós temos 5 campos de risco, né, que a gente conhece, as classes de riscos, que é o físico, químico, biológico, que são conhecidos como os agentes nocivos. E a gente tem os demais riscos, que é o ergonômico e o acidente. Dentro desse campo, a gente tem 2 tipos de avaliação, a qualitativa e a quantitativa. Qualitativa é eu conseguir verificar que é a Jéssica e eu consigo qualificar os riscos que visualmente eu consigo identificar. Se a cadeira dela está em boa condição, atende à norma. Se o computador que ela manipula está adequado, ou então tem uma boa ergonomia para desenvolver sua atividade. E existe a qualitativa, que aí eu preciso de equipamentos específicos para poder avaliar o ruído. Por exemplo, uma avaliação de ruído. A gente vai pegar ali um dosímetro ou um decibelímetro para poder avaliar o índice de ruído daquele ambiente. Se está dentro do que a legislação hoje ela pede, ou abaixo ou acima, entendeu? Agora, sim, a NR1, a reformulação da NR1, né? Porque eu já ouvi gente comentando, a NR1 é a nova norma. Na verdade, não é a nova norma, né? Ela foi reescrita adequada para essa questão do psicossocial. E aí entra a questão, a gente brincou, polêmica, né? Porque, de fato, para você conseguir medir esses fatores de risco atmosféricos, de temperatura e tudo, relativamente fácil, porque eu tenho equipamento para isso. Agora, quando eu falo de risco psicossocial, fica algo mais intangível, né? Você, beleza, a empresa ela tem um ambiente de muita exigência por resultado, né? E aí eu venho de uma época de que o resultado era cobrado mais incisivamente, né? Mas hoje em dia a gente já sabe que não se pode mais cobrar incisivamente. E aí tem toda essa questão de análise, aí entra a questão do psicólogo para avaliar. E eu, enquanto empresário, e também que tenho vários clientes, a gente tem uma preocupação muito grande. Como é que o médico do trabalho, o engenheiro do trabalho, munido com a ajuda de um psicólogo, vai conseguir determinar a empresa que fulano trabalha, ela causa risco psicossocial? Porque não tem avaliação, é muito subjetivo, né, Jéssica? E venhamos em conjunto. Tem muita gente com... Não vou falar isso, não, senão a gente vai ser cancelado. Não. Vamos cancelar o nosso podcast. Calma, gente. Mas até realmente gera muita dúvida, né? Com relação à própria atuação do psicólogo. Mas o RH, ele tem um papel fundamental aí dentro. Sim, e nós conseguimos, sim, avaliar os riscos. Como? Analisando liderança. Hoje a gente tem alguns produtos, né? Hoje a gente faz entrevista de desligamento para saber como que as pessoas passaram, como é que foi a trajetória delas. A gente precisa... Na verdade, a empresa, ela precisa ter um histórico disso. Se eu tiver um histórico que... naturalmente, né? Os colaboradores já reclamavam, já falavam de líder que pode estar sendo incisivo demais ou de algum caso de assédio, coisas assim. Isso, de fato, já vai trazer alguma espécie de prova, né? E essa entrevista que você faz, por exemplo, a entrevista de desligamento, é um momento sensível, né? A pessoa tá saindo. E muitos dos funcionários que estão saindo, eles ficam extremamente inseguros, né? De expressar realmente assim um sentimento. E essa entrevista, ela é consentida? Sim, a gente pergunta, né? Se a pessoa ela quer fazer, obviamente ela tá. E o RH ali... pode formalizar? O RH deve formalizar. Que legal. Nós precisamos dos dados. Não, eu tô brincando com isso, mas desculpa te interromper. É porque assim, quando eu perguntei assim, pode formalizar, eu falei um pouquinho como advogada, tá? Tá. O que acontece muito nessa seara da Justiça do Trabalho? O empregado, muitas vezes, o colaborador, tem sim um ambiente, né, que para ele era desagradável, para ele era talvez um acumulador de funções ou uma exigência assoberbada, né, aquela loucura por alta performance, etc. E aí ele se sentia extremamente cobrado, beleza. Mas na hora da entrevista, ele especificou que aquelas cobranças eram naturais da cultura da empresa. Qual era a cultura do negócio? Qual era a cultura da empresa? Qual era o negócio ali? E no final você diagnosticou que tudo que ele disse não era que tinham faltado com respeito ou educação ou tinham causado qualquer tipo de constrangimento. Era que, de fato, as cobranças, me mostra os números, me diz como foi, aumenta a meta, dobra a meta, enfim, era sobre isso. E lá ele consentiu e ele assinou um documento.
Eu nunca vi uma entrevista nos meus processos, né? Nunca vi nenhum empregador que tenha esse tipo de cuidado e conseguisse me entregar como prova, quando a gente fala de dano moral, de assédio ou qualquer coisa, conseguisse me entregar uma entrevista que dissesse exatamente o que ele estava me dizendo. Não. Ele tinha que provar por meio de testemunhas. Aí ele levava um supervisor, um gerente, etc. E aí a gente realmente não tinha uma prova material. E aí você me dizendo que existe esse meio, é interessante fomentar isso, né? Nessa seara empresarial. Você imagina, né? Se isso vai entrar em vigor agora, ou enfim. Mas você imagina um empregador que ele já tem um histórico disso. E um colaborador entra usando de má fé, por exemplo, né? E ele coloca que sofreu assédio, que sofreu isso, que sofreu aquilo. Mas se você tem um histórico de entrevistas de pessoas que passaram pela mesma liderança, que passaram pelo mesmo contexto, que passaram pela mesma situação que ele, por exemplo, você já tem uma prova. Né? E até interessante esse ponto do assédio, né? Ano passado, nós tivemos uma atualização da NR5, que trata da CIPA, né? Então, anteriormente, a CIPA ela se preocupava só com a prevenção de acidentes e doenças. E foi incluso a questão dos assédios. Então, para algumas empresas que estão em andamento essa questão da CIPA, porque mensalmente eles têm um relatório de casos de assédio. Não sabia. Os canais agora estão sendo obrigados então, a criar muitas os canais. empresas elas implantaram canais de denúncia. Isso. Porque a própria NR5 ela estabelece que não pode, de nenhuma forma, o denunciante ser identificado. Até para que ele não venha ser perseguido dentro do seu campo de trabalho. Então, assim, as empresas que já desenvolvem a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da forma que a norma determina, vai facilitar muito a questão da implementação do psicossocial. Agora, e já tem plataformas, inclusive plataformas de gestão de RH, até que a própria Devan nos apresentou, que é a UITO, que faz esse tipo de denúncia anônima, né? Sim. Justamente para atender esse requisito, muito provavelmente, né, da norma regulamentadora que você citou. Sim. Pode falar. Então, assim, tem algumas empresas que elas... por exemplo, a gente dá esse SMA. Eu vou falar dos meus clientes, né? Então, em muitos dos nossos clientes, o que é que a gente colocou? De desenvolver um canal interno. Perfeito. E a gente fez uma comissão. Pegamos uma pessoa de RH, pegamos uma pessoa de determinados campos estratégicos dentro da empresa, juntamente conosco para acompanhar. Então, assim, quando nós recebemos algum caso, nós sentamos, analisamos e vamos estudar aquela situação para ver a melhor forma de resolver. E até assim, para não, de certa forma, lesionar o próprio denunciante. Claro. Sim. Então, assim, a gente trabalha dentro de um campo assim, igual o leão, né? Ao cercando, prevenindo, né? Prevenindo. Mas a gente faz esse campo de atuação. Por isso que é importante, assim, a gente estar por dentro das atualizações, né? E, gente, quando a gente chega nessa seara dos riscos, que vem um perito, né, que já culminou no processo trabalhista e o perito é acionado para visitar o ambiente, você imagina uma pessoa totalmente estranha àquele ambiente e àquelas pessoas? Ele vai promover uma entrevista, mas ele sem ter acesso a um RH ou ele sem ter acesso a políticas de proteções de saúde e segurança do trabalho, ele chega num ambiente em que para ele é só mais um ambiente. Ele vai olhar o quê? Ele vai tatear o quê? Olha quão subjetivo isso é e o quão necessário, né, é essa unificação entre RH e saúde e segurança do trabalho. Uma das coisas assim, que agregou muito o meu papel de consultoria foi a questão da auditoria. Porque assim, hoje quando a gente recebe uma solicitação de um cliente, porque a gente trabalha com perícias trabalhistas em vários campos. E a gente pegou recentemente um cliente, né, onde a gente teve a questão da avaliação, aliás, uma denúncia por referente à temperatura do ambiente de trabalho. E aí a gente faz uma pré-perícia. O que é isso? A gente chega na empresa, a gente já tem um checklist, né, onde a gente vai pontuar o que é que você tem, o que não tem, o que é que a gente precisa preparar de campo, para poder a gente evitar o máximo possível. Então, assim, a empresa que já tem a documentação, a empresa que já tem um relatório de dosimetria, uma avaliação da temperatura do local de trabalho, e muitas empresas, às vezes, deixa a desejar no sentido de qualificar isso, para entender assim, será que esse ambiente está insalubre? Será que ele não está? Será que ele está de qualidade? Porque, vou abrir só um aspa aqui, anterior à NR1, que é o PGR, a gente existiu o PPRA. E isso que eu ia perguntar. Tem os programas obrigatórios, Clailton? Tem. E aí, qual a diferença, né? Que aí eu vou entrar na tua pergunta. O PPRA anteriormente era um documento global. Ou seja,
A Jéssica me contratava, eu ia lá para a empresa da Jéssica, fazia algo genérico, mudava poucas coisas, ela recebia, ela estava atendendo a norma e arquivava aquele documento na gaveta. Não servia de nada. Não servia de nada. E aí veio a NR1. Qual foi a diferença da NR1? É que eu não consigo fazer isso. Ele é um documento contínuo. Ele existe a matriz de risco que eu tenho que fazer esse monitoramento. Por exemplo, eu chego lá na Soares e Salles, identifico determinados riscos, eu tenho que fazer de tudo com que aquela gravidade daquele risco diminua. Aí você reporta isso para a social. Isso, reportamos para o E-Social, na condição de trabalho. Né? Então, assim, por isso que é importante... Com que periodicidade vai ter reportado? Mensalmente. Tem que ser mensalmente. Então, as empresas, elas hoje enviam as informações de ASO, né? A questão do monitoramento mensal do trabalhador, da condição ambiental de trabalho, e agora também existe o toxicológico, viu? O toxicológico eu já tem que já ser tinha enviado visto. também na parte de SST. Então, a gente envia essas 3 informações. Mas o toxicológico na admissão ou periódico também? Na admissão, quando é motorista categoria D. Né? E a periodicidade dele é 2 anos e meio, 2 pela anos norma. e meio. Né? Do toxicológico. Importante. Agora, os demais é de acordo com as movimentações. Inclusive o PGR vai de acordo com a movimentação. Então, eu Não, admiti... o PGR não. O PGR é um documento da empresa. Então, ele é... As informações que nós enviamos é totalmente divergente. Então, o que é que a gente vê lá para a social, por exemplo, na condição de trabalho? Eu vou informar que o Robson ele é exposto ou não a agente nocivo. Certo. Quando identificado o agente nocivo, que está lá de conforme o decreto 3048 do Ministério da Previdência Social, ele vai me dizer lá o que são os agentes nocivos, físico, químico e biológico, que são os dão direito à aposentadoria especial. Então, precisa informar a GFIP, né, se é o 01, 02, enfim, e se aquela pessoa está exposta ou não. É isso a minha informação que eu envio para a social, mensalmente. Mensalmente enviado. Em relação ao ASO, é de acordo com as movimentações, admissão, demissão, periódico, enfim. Entendi. E quem tá habilitado para enviar essas informações aí? Consultoria de segurança ou profissional da área da segurança do trabalho. Contador não. Contador não, né? É importante que não seja. Existe a questão da proeficiência. Por exemplo, eu cheguei numa contabilidade e aí alguns contadores estavam enviando essas informações. Né? E uma das pessoas que estavam lá... duvidar de graça, viu? Mas não precisa do registro? Registro do médico, não, do técnico? Escuta, eu espero que eu não... Se qualquer coisa eu falar que o nome da empresa, você corta. Então, o que é que acontece? Eu cheguei lá na empresa e eu fui enviar de um cliente meu os eventos, né? Porque hoje a gente dá a opção. Você quer enviar pelo nosso sistema é o ESO, né? E algumas contabilidades, eles fazem uso do Fortes, né? O Fortes RH com o campo de SST. Então, algumas vezes nós se deslocamos para as contabilidades. E aí eu cheguei lá. E uma das contadoras viu que eu sou da área de segurança. Ela, por gentileza, eu poderia tirar uma dúvida minha? Posso. Quando eu fui ver, ela estava enviando risco químico para todo mundo. Caramba. E qual é o problema disso? É que uma informação enviada ao E-Social, eu não tenho como corrigi-la. Então, a probabilidade disso dar um problema lá na frente é muito grande. Porque as informações que nós enviamos para o E-Social é a base de dados do PPP. Que hoje todo mundo tem acesso. Todo mundo tem acesso. Então, se você pegar seu aplicativo lá do meu INSS e lá em relatórios, você vai conseguir identificar lá seu PPP. Aí imagina, tá lá informado que tu tem direito à insalubridade. Ela faz jus a 20% lá. E eu não estou recebendo. Nossa Senhora. Imagine o problema jurídico, Careta. Grande. E aí, a questão do recolhimento. Sim. Dos impostos. É um problema grande. Agora eu fico preocupado com o seguinte. Lógico, a gente sabe que é vantajoso, é para o bem do trabalhador, mas aí eu penso no pequeno e médio empresário. Né? As grandes empresas, elas já têm uma estrutura montada, deveria ter, né? De RH, de saúde e segurança do trabalho, tudo isso aí. Mas as pequenas e médias empresas, você chega para falar com ele, não sabe nem o que é isso. E a norma, um dos problemas, por isso que foi tanto motivo de tanto debate, tanta discussão, não está tão clara a forma de exigência, a forma de cobrança, e abrangeu todo mundo. Inclusive, em algumas situações, até microempreendedores. Sim. E acaba que uma empresa pequena, que tem 2, 3 funcionários, ela não tem estrutura, não vai ter estrutura para ter um setor organizado, robusto para isso. Sim. E aí, Clailton, como é que lida com isso? Tem uma receita de bolo, Clailton? Assim, olha... A gente tem esses tipos de empresa com esses graus de risco e essa está obrigada, essa. Se não tiver o risco, né, da atividade, não estaria obrigada. O que é que acontece? A NR, ela é muito clara, certo? O que é que vai diferenciar de uma atividade para outra? Grau de risco.
Se a empresa é 1 e 2, que aí entra aquela questão, eu sou desobrigado a ter o PGR, o PCMSO, mas aí você tem a obrigação de ter a declaração de ausência de risco. Quando a gente vai lá para dentro da NR1, no anexo 1, o que ela diz? Se a empresa tem risco físico, químico e biológico, ela é obrigada a ter o quê? PGR e PCMSO. Se a empresa ela não tem obrigação, e aí ela pode fazer a declaração. Isso não quer dizer que ela esteja isenta das outras obrigações, de ASO, de treinamento, entendeu? Sim. Então, por exemplo, hoje, a maior cartela da SSMA são pequenos e médios empresas, que não tem realmente a questão do profissional, né, ali que desenvolva. Então, hoje que eu sou pequeno, eu posso ter acesso a um técnico de saúde e segurança do trabalho sem muitos prejuízos financeiros para o meu negócio. Porque assim, do campo de atuação, dentro da SSMA, que eu gosto muito, é que a gente é muito claro. Chego na empresa do Robson, o Robson é MEI. Ele, Clailton, eu não tenho um técnico, né? Sim. Eu tenho essas obrigações aqui, como eu faço? O que é que a gente dá como ideia para a empresa? Hoje a gente tem um serviço pontual, que é o quê? É de dar todo o auxílio para a pessoa, a gente emite a declaração e faz o acompanhamento pontualmente. Ótimo. Perfeito. Resolve a dor, né? A gente resolve. Então, hoje, a gente atende no Brasil quiosques de shopping. Sim. Lojas de interior pequeno, onde tem pequenos volumes de movimentação. Mas a gente, de nenhuma forma, vai deixar essas pessoas desamparadas. Fica regular com a legislação, mas com o valor que está apropriado para o tamanho do negócio dele. E aí entra outro campo também, porque muitos MEIs, eles às vezes têm funcionários. Sim. Certo? Então, quando tem funcionário, também muda a questão da classificação, né? Que tem que ser avaliado. Porque, assim, uma coisa que a gente fala muito para os nossos clientes é o quê? Como eu vou dizer que eu não tenho risco físico? Como você vai comprovar? Tem que ser um profissional competente para isso. Não tem por exemplo, eu chego lá, aqui não tem ruído. Beleza, mas como é que tu vai comprovar? Porque hoje, para o Ministério do Trabalho ou para algum órgão fiscalizador, você tem que ter papel, você tem que ter laudo, você tem que ter comprovação. Então, não é o que eu consigo verbalizar, eu tenho que documentar. Exatamente. Então, é isso que eu passo para os clientes, né? A gente chega lá, o cara, eu não sou obrigado. Beleza, tu não é obrigado. Mas como tu comprova que não? E me conta, né, assim, passo a passo, lógico, né, no básico, como é que essas empresas podem fazer para se regularizar com relação a essa norma, né, a norma INER? Então, assim, primeiro passo é identificar o grau de risco da empresa. Isso é o básico, é o beabá. Porque hoje a gente, por exemplo, eu vou ser um pouquinho extenso, até para ficar melhor, mais claro. A gente tem a NR4, que ela vai lá no seu anexo 1, ela vai determinar o grau de risco de acordo com o KENAI da empresa. Então, o primeiro passo é identificar. Posterior a essa identificação, se a minha empresa é grau de risco 1, 2, 3 ou 4, enfim, eu vou saber das minhas obrigatoriedades. Né? Como eu vou saber das minhas obrigatoriedades? Identificando os riscos. Então, se eu sou MEI ou se eu tenho uma pequena empresa e identifico que eu tenho um risco físico, químico e biológico, teoricamente, eu vou saber que eu tenho que ter PGR, PCMSO, LTCAT, enfim. Se não, eu vou estar isento dessas obrigações e vou focar nas demais, que é os treinamentos, que a ANR determina, que é os ASOS, enfim. Legal. Teve algum caso prático, Cleiton, você já passou assim, que a empresa ela teve problemas por não se atentar às normas de segurança, não atender às exigências? A gente atendeu uma clínica aqui em Fortaleza, que tem mais de 50 anos de história. Glória. Sem nomes, muito conhecida. Sem nomes. Eu já disse aqui, se soltar aqui, corta. Viu? É só para gerar um suspense, né? Sem nomes. E assim, foi bem desafiador da nossa parte, porque nós temos já esse cliente há algum tempo, né? Depois que a gente fez esse excelente trabalho. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Nós viramos à noite, porque quando a fiscalização chegou, eles não tinham nada. E é uma clínica, né? Uma clínica bem vista aqui em Fortaleza, lá num local bem renomado, Deota, né? Então, é bem vista por várias pessoas. E aí, a gente chegou lá, o fiscal chegou, foi 4 páginas de documentação, sendo que eles não tinham nenhum procedimento. Isso para entregar em 30 dias. Nossa. Então, assim, realmente foi muito desafiador. Então, é por isso que é importante, o que a gente fala muito para os clientes, eu nunca fui fiscalizado. Beleza? Mas isso não quer dizer que nunca vai chegar. Certo? Mas deixa eu te fazer a pergunta sensível. Qual foi o custo da negligência? A sorte é porque, assim, hoje o Ministério do Trabalho,
a primeira fiscalização deles são educativas, né? Então eles não multam, mas a partir da segunda já é multa. E aí vai variar. Por exemplo, eu já tive clientes que foram multados em 500 mil por negligência. Eu já tive clientes que foram multados em R$1 milhão. Eu já tive empresas que preferiram fechar, dar as contas do funcionário do que pagar a multa. E a gente já passou por casos, né, Clailton, de você não conseguir reverter pelo tempo em que a empresa vinha praticando aquilo. Ou seja, o funcionário, né, eu lembro de um caso que você relatou, de um funcionário ele ter já acionado a Justiça do Trabalho. Sim. Quando você chegou não existiam os programas, dali para frente ok, mas dali para trás o que tinha que ser feito não podia retroagir com data, não podia... Um dos trabalhos, Aretas, que a gente faz na SSMA, a gente faz sempre quando o cliente nos contrata, a gente faz uma pré-auditoria, né? Então, hoje a gente trabalha com indicadores, né? Eu vou vender meu peixe agora. A gente trabalha com indicadores. Então, por exemplo, o Robson me contrata, vou na empresa do Robson, eu faço uma pré-auditoria. Identifico o que é que ele tem, porque a partir dali, o que está para trás, eu não posso fazer nada. Exato. É algo assim, solto. Mas dali para frente é a minha responsabilidade. E aí eu trago um exemplo. Nós pegamos uma empresa de consultoria, faz 2 anos que eu estou lá. Eles já tinham uma empresa de consultoria dentro do local de trabalho. E aí entra a questão da importância de você ter um profissional, não só uma consultoria, mas um profissional que realmente seja responsável para com o cliente. Porque, por exemplo, eles passaram 5 anos dentro da empresa, o profissional... né, ele não falava com o gerente e nem falava com os donos, eles não se reportavam para eles. E o que é que o cara fez? Ele fez um documento onde a empresa era obrigada a pagar insalubridade para todo mundo. Nossa. Imagina aí o prejuízo. 5 anos. Nossa Senhora. E aí nós tivemos a sorte, né, da consultoria da SSM, nós tivemos a sorte de pegar o bucho deles. Falando bem popularmente, o bucho deles. E ainda gerou economia para o cliente, organizar... Aí o que é que a gente fez? Infelizmente, essa dor de cabeça aqui, essa sua dor, eu não posso fazer, mas daqui para frente a gente resolve. E, Clailton, nesse caso, você chegou, viu que a insalubridade estava sendo paga, mas ela é indevida. Você pode cortar com um novo parecer? Não, na realidade, existia a obrigatoriedade no documento, só que os donos não sabiam. Eles não estavam recolhendo. Eles não sabiam que eram obrigados. Porque o profissional não falava com os donos, não se reportava. Então, quando a gente fez a pré-auditoria, nós identificamos essa recorrência. E aí, o que é que eu fiz? Identificar, tem que pagar, Sentei com os diretores e eles falaram, Clailton, como eu resolvo? Você pode resolver de 2 formas. Vamos acabar com a temperatura ou você vai pagar a insalubridade. Como eu encerro essa questão de não pagar a insalubridade? Instala climatizadores. Ajustando, né? É isso. Então, quer dizer que você chegou, a insalubridade era devida, fez a auditoria. Sim. Insalubridade é devida, ele está pagando, está tudo correto. Mas aí você identificou uma estratégia, a exemplo de acabar com o calor, né? Ele instala lá um climatizador e acaba com o calor. A partir dali ela pode cessar. Pode cessar. Você pode colocar um novo termo, porque, informando que o risco acabou e... O objetivo principal da consultoria de segurança, ou do profissional de segurança, é a gente não ter nenhum ambiente insalubre. Entendi. E aí entra a raiva dos funcionários com a gente. Por quê? É um adicional que eles ganham, mas eles não entendem que ali estão pagando pela saúde deles. Eles preferem correr o risco. E para a gente da segurança do trabalho, o nosso objetivo é promover o quê? Um ambiente de qualidade onde o funcionário ele não fique doente. É saúde e segurança do trabalho. É saúde e segurança do trabalho. Então, o que é que a gente fez? Hoje a gente tem a NR15, nós temos a NR15, a NR9, que ela determina a questão do gasto de caloria por atividade. E ela dá os limites de temperatura. Então, por exemplo, nesse determinado cliente... norma, né? Essa aí tem até um emagrecimento. Emagrecimento, viu? Vou aqui. São 38 normas e aí mais de 1000 itens. Caramba, então, é impossível a gente decorar. Mas aí a gente consulta. Mas, Clailton, olha só o que a gente sempre fala na comunidade Seu Negócio Academy. Olha só a importância do especialista, do técnico, né, para te acompanhar, te assessorar, te dar aquela consultoria de algo que você, empresário, não é obrigado a saber. Sim. Nós todos aqui somos empresários, mas a tua especialidade é prestar essa consultoria para mitigar riscos para a empresa, riscos financeiros, passivos trabalhistas e principalmente mitigar riscos para os empregados. Sim. Cessar essa parte que ofende a saúde, sejam por riscos biológicos, químicos, etc., ergonômicos, né? Prestar uma consultoria pontual, muitas vezes, chegar numa empresa dessa e o empresário dizer assim,
olha se as minhas cadeiras estão regulares, né? Olha se as minhas mesas estão no tamanho adequado, tipo de computador, altura e etc. Eu só tenho risco ergonômico, eu sou um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia. Me ajuda com isso? Então, eu presto um serviço pontual também para evitar que possíveis riscos sejam instaurados a partir dali. E é tão importante, assim, é uma coisa que eu coloco como cultura na SSMA, né? A questão de você ser claro com o seu cliente. Hoje, todos os nossos clientes, Areta, eles estão mais de 8 anos conosco. Mais de 8 anos. Então, é basicamente de casa. Então, a gente procura realmente desenvolver um trabalho onde, como se a empresa fosse nossa. Então, eu cuido da sua empresa como se fosse minha. Que bacana. É a responsabilidade. Então, hoje eu tenho empresas que ela tem certificações. Tenho empresas que não têm certificações, mas nas empresas que não têm, eu trabalho como se tivesse. Sim, sim. Para ter a fiscalização. Agora, assim, é muita norma. E aí, assim, a importância, né? Como você comentou do seu negócio Academy, dessa troca, né? A gente ter profissionais competentes e fazer essa troca e vai evitar o problema, né? Só voltando um pouquinho nesse ponto, você falou do exemplo do cliente que não recolhia lá a insalubridade. O Ministério do Trabalho ele pode exigir o recolhimento retroativo, tendo em vista que já estava no documento de segurança? No caso, seria... O Ministério do Trabalho ele pode solicitar à empresa que seja pago retroativo da insalubridade. Da Agora, insalubridade, a exato. Previdência vai solicitar o recolhimento. Então, dos é impostos, possível... Então, né, Base de cálculo ainda. É o ainda GFIP, tem, né? Então, ainda todo ano ele tem que os acender uma reflexos velha e ainda. agradecer. Então, assim, né? Agradecer. um conselho de um profissional, né? Leia o documento que a consultoria está fazendo ao profissional. Porque o que é que eu identifico muito como uma dor dos empresários? Eles recebem o documento e a consultoria... Eles não leem, Cleber. Não, mas o Não sabe agravante o que é. maior da minha Eles parte... confiam muito, né? que Mas o agravante maior que eu acredito é a falta de clareza do profissional para com o cliente. Porque você está me contratando para resolver uma dor sua. Aham. Se eu entregar um PGR na tua mão, tu vai... O que é isso? O que é isso? Né? É o Mas aí a profissional gente que tem tem que que sentar explicar. e orientar. Ó, É. isso aqui, esse documento é isso, você tem que atender isso e durante esses prazos. E muitas vezes, Clailton, o documento em si, eu digo muito por nós, né, que tratamos, tem um juridiquês, tem os documentos da contabilidade, um Sim. balanço, daí a gente tem os documentos do próprio RH, a parte lá que elas criam diversas ferramentas para fazer entrevistas, etc. O empresário, o cara, por exemplo, ele está lá vendendo eletrônicos, capa de celular, enfim. O cara sabe do negócio dele, ele sabe vender aquilo, ele sabe comprar aquilo, ele entende do custo, etc. Quando você chega com um PGR, um PCMSO, um LTCAT na mão dele, é como chegar com um balancete, Grego, é como chegar sim. com... É grego É aquilo. grego pra ele. É como chegar com uma ferramenta, olha, tá aqui, ó. Eu fiz aqui o quadrante aqui, ele tem que ser promovido. Se eu não disser para ele, o beabá, por que que o resultado é aquele, se eu não fizer uma cartilha, né? Antigamente a gente delicadamente falava, você quer que eu desenhe numa cartolina? Mas eu costumo dizer assim, ó, nós técnicos temos que explicar para os nossos clientes como se eles fossem as nossas mães. Sim. Normalmente as nossas mães não fazem a mesma coisa que a gente. Então, para a gente explicar a nossa atividade para ela, a gente tem que ser, né, um pouco mais minucioso e utilizar Mais a linguagem que ela didático. entenda, mais didático, e utilizar a linguagem que ela entenda. Então, eu digo isso. O interessante é que cada profissional, na sua expertise, chegue para o cliente e diga assim, olha, eu fiz, está aqui o material técnico, eu fiz um resumo para você, está aqui a cartolina, está aqui o desenho, o boneco palito, e contar toda a história para ele da pólvora, da roda, e dizer assim, ó, esse é um resumo. Se você fizer isso, se você entregar isso para o teu departamento pessoal, ou para o teu RH, ou para o teu time da CIPA, eles vão conseguir aplicar agora, hoje, uma ferramenta prática. Um profissional, na nossa intenção de comunidade, um profissional que se comunica bem para o cliente, ele entrega esse resumo. Sim. Ele entrega esse resumo, ele apresenta o parecer, ele apresenta o resultado. Então, a gente também trabalha muito com esse cuidado, com essa entrega prática dentro de uma ferramenta capaz de ser utilizada. Não o programa em si, mas um beabá. Sim. É como se fosse um resumo, né? Um resumo. Das obrigações. E como é que funciona lá na SSMA? Vocês, após essa auditoria, por exemplo, você senta com o empresário, você senta com o dono, ou você senta só com as pessoas de RH, você explica como é que funciona o processo com vocês? Bom, a gente da SSMA, quando nós pegamos um cliente, seja ele com histórico ou não de uma consultoria ou de um profissional da área de saúde e segurança, a gente faz primeiro o levantamento do que existe na empresa. Se está dentro dos padrões que a legislação pede, se os procedimentos estão sendo atendidos. Posterior a isso, a gente vai fazer um relatório resumido.
né? Como a Areta falou, porque hoje o empresário ele não tem 3 horas para ficar sentado comigo explicando norma por norma. Não tem. Então é algo muito objetivo. Nós sentamos com a diretoria os responsáveis, a qual vão nos auxiliar ali a aplicar aquilo ali no dia a dia. E assim, e uma das coisas que a gente sempre prioriza na SSMA, eu digo, ó, eu não posso ir para a operação sem antes organizar toda a documentação. Certo? Então precisa ter a base. A base da segurança é o quê? É o PGR, é o PCMSO, é o LTCAT, é ter os procedimentos bem definidos. Posterior a isso aqui funcionando, aí nós vamos para a operação. Certo? Senhor aí, xerida. Então, assim, hoje o nosso trabalho é o quê? A gente faz uma pré-auditoria, apresentação, monta um plano de trabalho, define as metas e os prazos, e aí a gente corre para atender o que a gente precisa. Então, o primeiro passo é esse. É primeiro fazer essa auditoria. Porque ali a gente vai ter a base de onde atuar. Por exemplo, a gente pegou uma empresa muito grande aqui na Calcaia, onde eles tinham mais de 10 anos de consultoria, e a gente fez em um ano o que eles não fizeram em 10. Pegamos outro cliente em Fortaleza, uma consultoria lá que tinha 5 anos, nós fizemos em 6 meses, os caras não fizeram em 5. Por quê? Profissionais e profissionais, né? É porque definição de prioridades. Então eu sento por exemplo, a Areta é a dona da empresa. Eu chego, Areta, eu preciso priorizar isso. Então eu vou trabalhar focado naquilo, eu e minha equipe. Montamos ali, pronto, aí a gente vai para a operação. Hoje qual é a maior dificuldade, desculpa, Jéssica, hoje qual é a maior dificuldade que você vem encontrando, sim, para esses clientes, principalmente os pequenos e médios, né? Para poder convencê-los, né, ou lembrá-los da importância de seguir as normas de saúde e segurança do trabalho? Cultura. Cultura. Porque hoje eu chego por um pequeno empresa, ele fala, cara, isso é besteira. Para que essa besteira? É só o governo desenvolver mais um custo para mim. Só o que as pessoas esquecem é que segurança é investimento. Ele vai valorizar a tua marca. Você vai ficar mais propício até alguma certificação, porque hoje a maioria das ISOs, ou uma certificação específica, a ESG ou a BVTEX, enfim, que são certificações hoje reconhecidas no Brasil, 60 a 70% desses relatórios de pré-auditoria é segurança do trabalho. Certo? Então, se você almeja realmente crescer com o seu negócio, você vai ter que ter uma aplicação de cultura. E fora, se eu tenho uma cultura bem estabelecida de segurança, eu não vou ter problemas trabalhistas, eu não vou ter custo com absenteísmo, certo? Eu não vou ter dor de cabeça com fiscalização, porque o fiscal chega lá, ele identifica que minha empresa, por mais pequena que seja, está toda organizadinha, ele não vai se estressar. Então, resumindo, né, o empresário que entende a saúde e segurança do trabalho como sua aliada, ele já sai na frente no quesito produtividade e sustentabilidade, né? Demais. Porque, por exemplo, as empresas que não têm cultura de segurança, elas vão ter um grande índice de absenteísmo. Sim. Consequentemente. Por exemplo, eu já cheguei em empresas onde a pessoa trabalhava de chinela, sem proteção de máquina, sem EPI. Um ambiente totalmente cheio de fio assim exposto. Então, qual a qualidade disso? Qual a confecção você vê muito, né? Muito grande. Isso não só confecção, mas até às vezes empresas renomadas também estão você falou de fiação, me veio aquela visão da estrutura, né, de confecções que você precisa realmente dessa parte elétrica muito bem estruturada. Sim. Ficar demais. Então, assim, eu entendo como empresário hoje que existe um andor que é em relação aos custos sobre isso. Sim. É muito alto. Com a carga de imposto que a gente tem, mais um investimento que a gente vai chamar nem de vamos chamar de investimento, porque realmente é um investimento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem básico e bem simples. Sobre o E-Social. Eu envio um ASO, quanto é o custo de um ASO hoje? 25, 30 reais. A multa de um não envio de um ASO é 3 mil. Nossa. Isso é que tem que ser falado, reforçado, pontuado. Porque ainda tem gente, não aqui no nosso Ceará, né? Assim, fora que tem, que só faz o atestado na hora da demissão. Né? E as pessoas negligenciam isso. Outra coisa, o LTCAT. Vamos supor que o LTCAT ele tem um valor de R$1.000. Peraí, Cleto. Primeiro, fala nosso idioma, né? LTCAT, né? O que é o LTCAT? É o laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Para ser mais objetivo do que isso. Ele determina quem tem direito ou não à aposentadoria especial. Condições ambientais. Aí tá hora, tá a gente assistindo e dizendo, mas aqui não tem plantação, não tem árvore, não tem bichos. Não. Mas, diferentemente, olha o que é interessante, que a gente entra num ponto interessante. Tem que traduzir, tem que traduzir. Tem que traduzir. Eu sou MEI e eu tenho um funcionário. Eu sou desobrigado ao PGR e o PCMSO, beleza, mas você não está desobrigado ao LTCAT. Pois é, cara, isso aí também nunca entendi. Ó. Você é obrigado ao LTCAT, que seria o documento mais completo,
Macro, né? E mais complexo. Porque Como é que o pobre do microempreendedor vai fazer LTCAT? Dentro da segurança do trabalho, nós temos 2 campos de atuação, o previdenciário e o trabalhista, que não são as mesmas coisas. Por exemplo, tem muita pessoa que pega o PGR e emenda com o LTCAT, não pode. Porque o LTCAT ele é a Instrução Normativa 3048, que é a obrigação, e o PGR é a NR1, é trabalhista. Agora sim. Agora já me deu foi um nota. Peraí. É bem divergente. Como membro do Seu Negócio Academy, né? Eu tenho certeza que ele leu lá as letrinhas pequenas, tem lá. Preparar um e-book, resumido para colocar lá no mural da comunidade. Não, porque essa só pode letrinha. LTCAT, PGR, PCMSO, PPP. É PPP, viu, pessoal? PPP, não confunda. Mas eu vou dizer uma coisa, eu ia dizer aquela outra siglazinha, mas porque é muita sigla, Muitas gente, pelo amor de Deus. Aí, ó, você tem CIPA. Podia resumir tudo só no não, né? Você tem que entregar isso aqui, ó. Pronto, acabou-se. Aí juntava tudo num só, Poderiam, né? Eu até lembrei, vamos dar as mãos, quando ele falou aí da Previdência de um lado. Eu quase canto, a Previdência de um lado, o Ministério do Trabalho do outro. Por que dificultar a nossa vida desse tanto, rapaz? Mas porque são legislações diferentes. E até mesmo a burocracia demais, né? O olhar da gente é diferente. Por exemplo, o E-Social ele não é trabalhista, ele é previdenciário. É verdade. É verdade. Entendeu? É verdade. Todas as rúbricas, com incidência, sem incidência. É previdenciário. Né? Então, se a gente for ver, a gente tem que trabalhar nos 2 campos, e por isso que a gente tem que estar aqui, ó. Tem que dar uma olhada na instrução, aí vou ter que dar uma olhada na NR. Pratinho de todo lado, né? Até os campos de avaliação, que são determinados da forma trabalhista e previdenciária, são diferentes. Claro, mas só para a gente deixar mais claro. Então, quer dizer assim, o microempreendedor, vamos falar do microempreendedor pequeno, ele tem que ter o LTCAT ou depende da atividade dele? Tem, porque o LTCAT, ele é a base do que eu falei aqui, Sim. que vai determinar se a pessoa tem o direito ou não a aposentadoria especial. Certo. Então, vamos lá. Ele nasceu, abriu o CNPJ. Ele precisa só da declaração de acordo com o KNAI. Vai lá na NR4, pesquisa o KNAI. Isso, se ele tiver um funcionário, ele ainda não tem. Se ele não tiver, ele vai ter que fazer só a declaração de necessidade. Nasceu só com o CNPJzinho, nasceu, ele vai saber primeiro qual é a atividade dele, da NR4, para saber uma hora quando ele for contratar qual que é o risco. Identificado isso, contratei. Aí ele já está obrigado ao LTCAT. As obrigações. As obrigações. Que seria só o LTCAT, por enquanto. O LTCAT, mais os treinamentos, mais o ASO, entendeu? Pessoal, contrate a empresa do Clailton, que você fica despreocupado, sossegado, não vai preocupar com letra nenhuma e fica resolvido. Algo muito interessante, eu vou abrir um aspa aqui, que é muito interessante. Por exemplo, tem muita empresa que diz assim, não tem uma obrigação de ter CIPA. Né? Acima de não sei quantos funcionários, né? Porque lá tem um quadro, aí tem uns graus de risco, a determinadas quantidades de funcionários. Só que o pessoal esquece de ler a letra pequena. Lá ele diz assim, mas você precisa treinar uma pessoa para que ele desenvolva as atividades CIPA. Ou seja, você não está desobrigado. Você não tem a CIPA, mas tem que ter uma pessoa. Tem que ter uma pessoa. Você que é MEI, que tem que treinar uma pessoa para ser o cipeiro, só tem tu. Cipeiro. Só tem tu, vai o eu empresário. Se treine, contrate a SSMA para lhe aplicar o treinamento. Ou então você vem fazer parte da comunidade Seu Negócio Academy, você vai ter acesso aí ao e-book que o Cleiton vai fazer, vai ter acesso privilegiado, você vai ficar sossegado, viu? Ainda vai ter desconto na contratação da SSMA. Vai sim, só vir aqui. Fora o curso que a gente vai lançar. Mas, Clailton, fala pra gente, pra quem, depois de todos esses esclarecimentos, né? Pra quem ainda tem dúvida se vale esse investimento, o que é que você diria pra essa pessoa? O primeiro conselho. Eu acredito assim, hoje, até mesmo tendo esse feedback dos meus clientes, a valorização da sua marca. Sim. Porque uma empresa onde até vamos pensar assim futuramente, ou até de uma parceria com uma empresa maior, sim, ou de você prospectar novos clientes para a sua marca. Quando ele chegar lá, identificar que a tua empresa tem procedimentos, tem treinamentos, está tudo bonitinho em relação à segurança, a questão das fiscalizações, das obrigatoriedades, a valorização que vai ter da tua marca, porque o potencial cliente ele vai olhar assim, cara, eu quero trabalhar com essa pessoa, olha só o nível de valor que ele tem na empresa dele. Verdade. Então isso é muito importante, até para, como eu falei aqui, para você agregar uma certificação. Sim. Porque a valorização que isso dá é muito grande para a sua marca. Então, assim, hoje eu tenho clientes que anteriormente eles não tinham essa perspectiva que hoje tem. E hoje são certificadas por ISO, pelo SCG,
pelo ABVTEX, que é uma certificação específica para o varejo têxtil. Entendeu? Então, eu digo para você, não só porque eu sou da área, mas a valorização que você vai ter da marca, a prospectação assim, de novos clientes e campos que irão se abrir é muito grande. Sem contar a redução do risco, né? E você mitigar os riscos trabalhistas e esse de ponto multas. de sustentabilidade está muito vinculado a isso, né, Clailton? A essa proteção ali do patrimônio laborativo, né? Das pessoas, né? Que acaba sendo o maior patrimônio dessas... Por isso que a sigla é SSMA, Segurança, Saúde e Meio Ambiente. Nós trabalhamos em todos... Então, contrate a gente aqui, ó, que seus problemas estão acabados. Legal. Seus problemas acabaram. Acabaram. Muito bacana, gente. Agora sim, eu vou dizer uma coisa. O empresário, ele fica vendo aqui e preocupado, né? Porque ele fica entre a cruz e a espada, não tem jeito. Ou ele faz um investimento, que de fato é um investimento, ou ele vai estar correndo um risco gigantesco de ter processos trabalhistas e problemas. Eu lembro de um caso, de um cliente que se tornou cliente lá do escritório, que ele tinha já um documento de segurança e saúde do trabalho, né? Feito direitinho, PPRA, essas letrinhas aí tudinho. Só que ele tem um determinado tempo, ele trabalha lá em uma indústria que o colaborador dele ficava exposto a uma estufa durante algum tempo durante o dia, né? Para fazer a pintura lá dos produtos dele. Só que não era direto, era só, tipo, durante o dia era 1 hora que ficava exposto lá. O abençoado do técnico colocou que era direto. Aí esse funcionário saiu, foi para a justiça e ganhou a causa e foi exigido pagar todo o período lá. E aí depois que nós assumimos, a gente viu a situação, contratamos outra empresa e a empresa atestou que não. A exposição ao agente é só durante um determinado período. Sim. Então o recolhimento lá da GFIP, o recolhimento da insalubridade era para ter sido feito, calculado quanto tempo ele ficava exposto e colocado. Sim. E aí o cliente pediu, quanto foi que eu perdi nessa situação? Aí a gente foi fazer o cálculo junto com a empresa de segurança do trabalho. Ele tinha perdido uma grana porque ele pagou o recolhimento da insalubridade do período integral e não do período realmente que ficava exposto. Porque, assim, para a caracterização dessas questões insalubres, a gente tem 2 formas, né? A questão da habitualidade e da intermitência. Porque a intermitência é quando sou exposto por intervalos. Era o caso dele. Mas, assim, dentro da própria NR15, ela já determina para alguns produtos químicos que são obrigatórios você pagar, independentemente de tempo de exposição. Do tempo, né? Entendeu? E aí é importante também... você vê a questão da FDS, né? Que é a ficha de segurança. Mais um, gente. Antigamente conhecido como... que era final de semana. Rapaz, tu já viu do feriado, era final de semana. Antigamente era conhecido como a FISPIC. Né? O que é isso? Hoje, todos os produtos químicos regularizados, né? Que existem aqueles que não são regularizados, né? Eles têm uma ficha onde vai determinar fabricante, os riscos, nananã. Inclusive, às vezes tem a prestação de contas, né? Com o Exército e com a Polícia Federal. Por exemplo, eu peguei um cliente onde eles manipulavam benzeno. Vocês sabem que o benzeno ele é um produto altamente cancerígeno. Isso aí não, estou sabendo agora. O benzeno ele é altamente cancerígeno. E ele, para você manipular ele, existe todo EPI. Todo um procedimento. E fora que tem que ter a liberação do Exército. Sim. Viu? E o cara tava manipulando lá a CPI. Meu Deus. Caramba. Entendeu? Nossa. Então, só para você ter noção, né? E é importante também a questão dessa pontualidade, porque é onde existe o risco do pequeno até do MEI, que contrata qualquer empresa, porque tem empresas e empresas. Por exemplo, tem empresa que ela cobra lá um valor X e tem uma empresa que cobra um valor mínimo. Sim. Aí, não, esse aqui tá mais acessível, eu vou. Aí o cara faz de qualquer jeito, eu tô se ferrando. Agora ele tocou num ponto que a gente acabou deixando passar desapercebido, questão de EPI, né? Eu lembro que eu tenho alguns colegas que são técnicos de segurança do trabalho. Rapaz, é uma briga você fazer com que o trabalhador utilize os EPI, né? Sim. E aí a empresa não tem um técnico de segurança lá direto, constantemente. Como é que faz isso? Como é que... Só assina, ó, assina aqui e finge que tu recebeu. Eu vou dar o exemplo, né? Deixa eu só abrir um parêntese aqui. O Robson falou assim, assina aqui que tu recebeu. Eu já tive que fazer uma defesa para o Ministério Público do Trabalho a respeito de entrega de EPI na pandemia. Uma empresa ela foi autuada porque teve uma denúncia anônima, né, claro, de um empregado dizendo que não recebeu EPI. E, por incrível que pareça, ela só conseguiu comprovar por conta de fotos tiradas por clientes. Mas ela mesma não tinha as notas, comprou sem nota os EPIs, ela mesma não tinha as notas de compra do material. Olha só a dificuldade que foi em fazer essa defesa. A sorte é que tinham 2 clientes que, à época que se instalou mesmo a pandemia, eles fotografaram. Ei, teu funcionário está doente?
por que ele está de máscara fazendo o serviço. Foi bem nos primeiros dias, lá em março de por isso 19. 2020. Foi nos primeiros dias, né? Eles faziam essa parte de manutenção de equipamentos. A pessoa tirou uma foto e mandou no WhatsApp. Por que teu funcionário está de EPI, está de máscara? Ele está doente? Olha só, foi assim que a gente conseguiu defesa e comprovação. A gente falou aqui, né? Eu acho no início do podcast, que a gente falou sobre a importância de você evidenciar, né? Lembra? Sim. De não ficar só no verbal. E aí, entra esses pontos. Eu tenho a nota fiscal do produto, eu faço o registro através de ficha individual da EPI, né? Para poder comprovar que está sendo fornecido. Por exemplo, o uso do EPI, ele se caracteriza em salubridade. E muita gente não sabe. É verdade. Entendeu? Um exemplo bem simples. Bora supor aqui que eu trabalho num ambiente de, sei lá, 90 decibéis. Se eu der um abafador, ele atenua 25. O que atenua, ele diminui o que eu estou recebendo de ruído no meu canal auditivo. Ele diminui 25. Então, eu não estou exposto mais a 90. E aí, você já derruba a insalubridade. E, Clailton, dentro desses programas, vem um manualzinho, vem um modelo para o empresário tirar uma cópia e ficar distribuindo. Ficar distribuindo ali para os empregados, como o Robson disse, assinar e ter a prova de que ele está entregando. Um ponto que veio agregar na parte de saúde e segurança da NR1 foi porque ele obriga as empresas hoje, independentemente de ser grau de risco 1, 2, 3, enfim, obriga com que as empresas ela diga para os funcionários, antes dele assumir seus cargos, os riscos que eles vão estar expostos e as obrigações deles. Que bacana. Né? Por exemplo, contratei o Robson. Aí, Robson, tu vai estar exposto a isso. Eu quero insalubridade, viu? Tu vai ter que usar isso, isso e isso. Certo? Então, e fiscalizar o uso, né? Também. E fiscalizar o uso. Aí entra a parte da pergunta do Robson. Hoje, por exemplo, nossos clientes, nós somos uma consultoria. Então, nós não estamos todos os dias na empresa. Aí entra a questão da liderança. Sim. O que é que acontece? Eu trabalho no campo de produção, eu tenho determinadas pessoas que são supervisionadas por mim, eu vou estar lá e a gente orienta o supervisor, tem que usar o protetor, verificar as proteções da máquina, se estão utilizando, se está com o calçado fechado, se está tendo, porque são procedimentos administrativos. Já prestei serviço lá na siderúrgica do PECEM. Nossa, é para você entrar lá de carro, é capacete, é colete, é batedor, é tanta coisa. Você encontra porque você encontra com tudo, né? Aqueles inúmeros contêineres, transporte daquelas hélices, Aqui tem uma determinada empresa aqui em Fortaleza que, por exemplo, se você é visitante, né? Lá você chega, aí você tem 2 vídeos de integração. Aí você tem que passar na faixa de pedestre. Se você for fora, eles botam você para fora, viu? Da empresa. Mas desse jeito. Tem uns caminhos para você seguir, para você poder circular dentro da empresa. Lá é assim, na siderúrgica é dessa forma também. Claro, tá aí falando de NR1, né? Aí tá esse zum da NR1. Foi prorrogado, não foi? Vai ser, não vai? Tá válido, não tá? A NR1, ela foi prorrogada. Né? Mas isso não quer dizer que está desobrigada de você desenvolver a cultura, né? Então, que nós orientamos que a empresa ela já comece a iniciar essa cultura dentro da empresa. Ou seja, fazendo treinamento com a liderança, como a Jéssica falou, que é super importante, comunicação, alinhamento de procedimentos na operação, verificação dos locais de trabalho, porque você vai ter um período que quando você vier à obrigatoriedade, você já está num caminho meio caminho andado, né? Vamos colocar assim. Já desenvolveu o processo. Já desenvolveu o processo. Né? Então, inclusive, eu acho que saiu até uma nota aí que eles estão colocando que eles vão lançar um manual, né? Que facilite e dê uma direção para as empresas, né? De como executar isso no dia a dia. Então, quanto a essa questão de já ser exigido de imediato, entre aspas, tranquilo, mas começa a se preparar. Mas é bom sempre ter atenção, né? Que contrate logo essa SMA que você fica sossegado. É verdade. Até mesmo porque não foi colocado norma nenhuma. Ele só disse, não, eu vou dizer aqui que eu estou prorrogando, né? Não tem um documento, ou já tem, já. Ainda não. Um auditor fiscal me passou essa informação, mas eu acredito que já vai estar saindo a nota, né? Em relação a essa prorrogação. Mas é aquela questão, não está sendo prorrogado o prazo de implantação. Provavelmente seja prorrogada a fiscalização. Pessoal, aquele negócio. Por isso que tem que estar atentado. Eles disseram que está prorrogado, mas ainda não formalizaram, amanhã eles mudam. A partir de amanhã acordou de mau humor, vamos fiscalizar. Deixa eu verificar aqui como é que essas empresas estão. Então, hoje a aula foi financeiramente, moralmente, implantar saúde e segurança do trabalho é o mais adequado, né? É muito legal. Gente, é muito assunto aí, se for
colocar, detalhar cada sigla dessa, a gente vai levar aí 2, 3 episódios, né? E a questão da segurança do trabalho, ela acaba que casando com todos os setores da empresa. Todos. Porque ela impacta financeiramente, ela impacta em relação à qualidade do ambiente de trabalho, impacta também na parte da contabilidade, da parte fiscal, impacta A parte tudo. jurídica, né? A parte jurídica também, os problemas trabalhistas que você Sim. pode herdar pela falta, evitar, né? pela negligência disso. Quando você faz o preventivo, né? Então, Sim. a prevenção é o caminho, eu acredito que para qualquer tipo de litígio, Total, qualquer tipo de total. passivo. É igual uma frase que eu disse, que eu escutava muito do meu pai, que ele falava assim, ó, peque pelo excesso e nunca pela omissão. É isso. Verdade. E aí, falando assim da área financeira, né, que é a área que eu domino, você que é empreendedor, você tem que avaliar o investimento na saúde e segurança do trabalhador como um investimento, de fato. Porque aí, como a Areta falou, você vai reduzir, mitigar riscos. Imagina você ter um problema trabalhista que pode gerar uma multa de R$1 milhão, né? Sim. Então, analisando financeiramente, você pensa, eu vou fazer um gasto aqui. Não é um gasto, é um investimento. Principalmente quando você contrata uma empresa como a SMA, que vai lhe dar toda a tranquilidade de você evitar esses problemas, né? Então, assim, realmente, analise isso como um investimento, tá? E, claro, eu te agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Foi fantástico, realmente esclareceu muito. Certeza que o nosso público está muito satisfeito de saber de muitas coisas. E você que ainda não faz parte da comunidade, venha, que aí você vai ter aí o privilégio de fazer parte da comunidade e Se você desfrutar não é nosso mais. cliente ainda, ó, Olha corre aí. pra cá. Mas conta pra gente as redes sociais de vocês, Então, como é que a gente faz pra encontrar Vocês esse conseguem encontrar a gente no Instagram, né? No @ac.ssma. No LinkedIn também é o mesmo @. E vocês também têm o meu Instagram, né? Clailton Augusto JR. Vocês podem também acompanhar lá nosso trabalho da SSMA. Que Legal, bacana. legal. Qual é o teu Instagram, né? Também divulga aí. Botar o @ aqui, né? É isso, gente. Ó, @Areta Soares É bem ADV. 50 Instagram da mulher. Me segue lá que eu compartilho todos os outros. E aí, Jéssica, o teu? Lá nós somos a Devan RH. E a Jéssica tem, não, Jéssica? Tenho Jéssica Veloso F. Gente, o meu é Robson Constantino OFC e Constantino Contabilidade. E sigam também a turma aqui da Take 3, o Júlio. Cadê o Júlio? Foi-se embora? Ih, rapaz. Júlio, Malaquias e todo mundo. E não vou dizer o restante que estão aqui, que depois a gente coloca o Instagram de todo mundo aí na rede social, tá? Agradecer mais uma vez o Clailton, a todos vocês que estiveram conosco. Dizer que aqui no podcast Seu Negócio Academy você tem esse conteúdo de qualidade e muito mais. Acesse lá a nossa página no YouTube para você desfrutar de todo o conteúdo. Visite o nosso Instagram. E esquecendo, ó, já a Carol ia me dar uma chibatada aqui. Visite o Instagram, Seu Negócio Academy, para você também ficar por dentro de todos os conteúdos, todas as novidades, o material, tudo que você E os pode... eventos, né? E os Então, eventos que tem bombando aí, um bocado de evento para muita poder coisa ter. boa. Vou fazer a propaganda do sábado, né? E, gente, ó, vou dizer uma coisa aqui. O Clailton vai disponibilizar um e-book sobre isso, mas só para membros do Seu Negócio Academy. Então, você que não é membro, perdeu já. Valeu, pessoal. Fique atento aqui ao canal do YouTube e todas as nossas redes sociais para ficar desfrutando desse material. Espere os próximos episódios. Obrigado, até mais.